Os Maias. Episódios da vida romântica, de Essa de Queiroz. Narrado por Sónia Pedro. Capítulo 17. Pontual às 7 horas, o escudeiro acordou Ega. Ao rumor da porta, ele sentou-se na cama com um salto e logo todos os negros cuidados da véspera, Carlos, a irmã, a felicidade daquela casa acabada para sempre, se lhe ergueram na alma em sobressalto, como despertando também. A portada da varanda ficara aberta. Um ar silencioso e lívido de madrugada clareava através do transparente de fazenda branca. Durante um momento, Ega ficou olhando em redor, arrepiado. Depois, sem coragem, remergulhou nos lençóis, gozando aquele bocado de calor e de conchego, antes de ir afrontar fora as amarguras do dia. E pouco a pouco, sob o tépido conchego dos cobertores em que se atabafara, começou a afigurar-se-lhe menos urgente e menos útil essa correria estremunhada à casa do Vilaça. De que servia procurar o Vilaça? Não se tratava ali de dinheiro, nem de demandas, nem de legalidade, de nada que reclamasse a experiência de um procurador. Era apenas introduzir um burguês mais num segredo, tão terrivelmente delicado que ele mesmo se assustava de saber. E acolchoado mais sob a roupa, apenas com o nariz ao frio, murmurava consigo: é uma tolice ir ao Vilaça. De resto, não poderia ele juntar em si bastante coragem para contar tudo ao Carlos, logo nessa manhã, claramente, virilmente. Era por fim aquele caso tão pavoroso como lhe parecera na véspera, um irreparável desabamento de uma vida de homem? Ao pé da Quinta da Mãe, em Celorico, no lugar de Vozeias, houvera um sucesso parecido. 2 irmãos que inocentemente iam casar. Tudo se aclarou ao reunirem-se os papéis para os banhos. Os noivos ficaram uns dias embatucados, como dizia o padre Serafim. Mas por fim já riam, muito amigos, muito divertidos, quando se tratavam de manos. O noivo, um rapagão bonito, contava depois que ia havendo uma mixórdia na família. Aqui o engano seguira mais longe, as sensibilidades eram mais requintadas, mas os seus corações permaneciam livres de toda a culpa, inocentes absolutamente. Porque ficaria, pois, a existência de Carlos para sempre estragada? A inconsciência impedia-lhe o remorso, e passado o primeiro horror de que lhe podia, na realidade, vir a definitiva dor, somente de o prazer de ter findado. Era então como outro qualquer desgosto de amor, bem menos atroz do que se Maria o tivesse traído com o Dámaso. De repente a porta abriu-se. Carlos apareceu exclamando: então que madrugada foi esta? Disse-me agora lá embaixo o Batista. É aventura? Duelo? Trazia o paletó todo abotoado com a gola erguida, escondendo ainda a gravata branca da véspera. E de certo chegara da rua de São Francisco, na tipóia que, havia instantes, Ega sentira parar na calçada. Ele sentara-se bruscamente na cama e, estendendo a mão para os cigarros sobre a mesa ao lado, murmurou bocejando que na véspera combinara uma ida à Sintra com o Taveira. Por precaução mandara-se chamar, mas não sabia, acordara cansado. Que tal está o dia? Justamente Carlos fora correr o transparente da janela. Aí, na mesa de trabalho, colocada em plena luz, ficara a caixa da Monforte embrulhada no rapel. E Ega pensou num relance. Se ele repara, se pergunta, digo tudo. O seu pobre coração pôs-se a bater ansiosamente no terror daquela decisão. Mas o transparente, um pouco perro, subiu. Uma faixa de sol banhou a mesa e Carlos voltou-se a reparar no cofre. Foi um imenso alívio para o Ega. Então, Sintra, disse Carlos sentando-se aos pés da cama. Com efeito, não é má ideia. A Maria ainda ontem esteve também a falar de ir a Sintra. Espera, podíamos fazer a patuscada juntos. Íamos no break a 4.
e olhava já o relógio, calculando o tempo para atrelar, avisar a Maria. O pior, acudiu Ega atrapalhado, tomando de sobremesa o monóculo, é que o Taveira falou em irmos com as raparigas. Carlos encolheu os ombros com horror. Que surdidez! Ir com mulheres para Sintra de dia! De noite, nas trevas, por bebedeira vá, mas à luz do senhor, talvez com a Lola gorda, hein? Ega embrulhou-se numa complicada história, limpando o monóculo à ponta do lençol. Não eram espanholas, pelo contrário, umas costureiras raparigas sérias. Ele tinha um compromisso antigo de ir a Sintra com uma delas, filha de um Simões, um estufador que falira, gente muito séria. Perante estes compromissos, tanta seriedade, Carlos desistiu logo da ideia de Sintra. Bem, acabou-se. Vou então tomar banho e depois a negócios. E tu, se fores, traz-me umas queijadas para a Rosa que ela gosta. Apenas Carlos saiu, Ega cruzou os braços desanimado, descoroçoado, sentindo bem que não teria coragem nunca de dizer tudo. Que havia de fazer? E de novo, insensivelmente, se refugiou na ideia de procurar o Vilaça, entregar-lhe o cofre da Monforte. Não havia homem mais honesto nem mais prático, e pela mesma mediocridade do seu espírito burguês, quem melhor para encarar aquela catástrofe sem paixão e sem nervos? E esta falta de nervos do Vilaça fixou-o definitivamente. Saltou então da cama, numa impaciência, repicou a campainha. E enquanto o criado não entrava, foi com o robe de chambre aos ombros examinar o cofre da Monforte. Parecia com efeito uma velha caixa de charutos embrulhada num papel de dobras já sujas e gastas, com marcas de lacre onde se distinguia uma divisa que seria de certo da Monforte. Pro amore. Na tampa tinha escrito, numa letra de mulher mal ensinada, Monsieur Guimarães a Paris. Ao sentir os passos do criado, deitou-lhe por cima uma toalha que pendia ao lado numa cadeira. E daí a meia hora rolava pelo aterro, numa tipóia descoberta, mais animado, respirando largamente aquele belo ar da manhã, fino e fresco, que ele tão raras vezes gozava. Começou por uma contrariedade. Vilaça já saíra e a criada não sabia bem se ele fora para o escritório, se a uma vistoria ao alfeite. Ega largou para o escritório na Rua da Prata. O senhor Vilaça ainda não viera. E a que horas virá? O escrevente, um rapaz macilento que torcia nervosamente sobre o colete uma corrente de coral, balbuciou que o senhor Vilaça não devia tardar se não tivesse atravessado no vapor das 9 para o Alfeite. Ega desceu desesperado. Bem, gritou ao cocheiro, vai ao Café de Tavares. No Tavares, ainda solitário àquela hora, um moço areava o sobrado, e enquanto esperava o almoço, Ega percorreu os jornais. Todos falavam do sarau, em linhas curtas, prometendo detalhes críticos mais tarde sobre esse brilhante torneio artístico. Só a Gazeta Ilustrada se alargava com frases sérias, tratando o Rufino de grandioso, o Cruzes de esperançoso. No Alencar, a Gazeta separava o filósofo do poeta. Ao filósofo, a Gazeta lembrava com respeito que nem todas as aspirações ideais da filosofia, belas como miragens de deserto, são realizáveis na prática social. Mas ao poeta, ao criador de tão formosas imagens, de tão inspiradas estâncias, a Gazeta desafogadamente bradava: bravo, bravo! Havia ainda outras abomináveis sandices. Depois seguia-se a lista das pessoas que a Gazeta se recordava de ter visto, entre as quais destacava com o seu monóculo o fino perfil de João da Ega, sempre brilhante de verve. Ega sorriu, cofiando o bigode. Justamente o bife chegava fumegante, chiando na frigideirinha de barro. Ega pousou a Gazeta ao lado, dizendo consigo: não é nada mal feito este jornal. O bife era excelente,
E depois de uma perdiz fria, de um pouco de doce de ananás, de um café forte, Ega sentiu adelgaçar-se, enfim, aquele negrume que desde a véspera lhe pesava na alma. No fim, pensava ele, acendendo o charuto e lançando os olhos ao relógio, naquele desastre praticamente encarado, só havia para Carlos a perda de uma bela amante. E essa perda, que agora o angustiava, não traria depois compensações? O futuro de Carlos até aí tinha uma sombra. Aquela promessa de casamento que irreparavelmente o colava pela honra a uma mulher muito interessante, mas com um passado cheio de brasileiros e de irlandeses. A sua beleza poetizava tudo. Mas quanto tempo mais duraria esse encanto, o seu brilho de deusa pisando a terra? Não seria, por fim, aquela descoberta do Guimarães uma libertação providencial? Daí a anos, Carlos estaria consolado, sereno como se nunca tivesse sofrido, e livre e rico, com o largo mundo diante de si. O relógio do café deu 10 horas. Bem, vamos a isto, pensou Ega. De novo o tipóia bateu para a Rua da Prata. O Sr. Vilaça ainda não viera. O escrevente estava realmente pensando que o Sr. Vilaça fora ao Alfeite. E diante desta incerteza, de repente, Ega ficou de novo descoroçoado, sem coragem. Despediu a tipóia, com o embrulho do cofre na mão, foi andando pela Rua do Ouro. Depois até ao Rocio, parando distraidamente diante um ourives, lendo aqui e além a capa de um livro na vitrine dos livreiros. Pouco a pouco, no grume da véspera, um momento adelgaçado recaía-lhe na alma mais denso. Já não via as libertações nem as compensações. Só sentia em torno de si, como flutuando no ar, aquele horror. Carlos a dormir com a irmã. Voltou pela Rua da Prata. De novo subiu a suja escadaria de pedra. E logo no patamar, diante da porta de baeta verde, deu com o Vilaça que saía atarefado calçando as luvas. Oh, mãe, até que enfim! Ah, era o amigo que me tinha procurado? Pois tenha paciência que está o Visconde de Torral à minha espera. Ega quase o empurrou. Qual Visconde? Tratava-se de uma coisa muito urgente, muito séria. Mas o outro não se arredava da porta, acabando de calçar a luva com o mesmo ar vivo de negócio e de pressa. O amigo bem vê, o homem está à espera. É um rendezvous para as 11. Ega, já furioso, agarrou-lhe a manga, murmurou-lhe junto à face tragicamente que se tratava de Carlos, de um caso de vida ou de morte. Então o Vilaça, num grande espanto, atravessou bruscamente o escritório, fez entrar Ega num cubículo ao lado, estreito como um corredor, com um canapé de palhinha, uma mesa onde os livros tinham pó e um armário ao fundo. Fechou a porta, atirou o chapéu para a nuca. Então o que é? Ega, com um gesto, indicou fora o escrevente que podia escutar. O procurador abriu a porta. Gritou ao rapazola que voasse ao Hotel Pelicano pedir ao Sr. Visconde do Torral a fineza de esperar meia hora. Depois, fechada a porta no ferrolho, foi a mesma exclamação ansiosa. Então que é? É um horror, Vilaça, um grande horror. Nem eu sei por onde hei de começar. Vilaça, já muito pálido, pousou lentamente o guarda-chuva sobre a mesa. É duelo? Não, é isto. Você sabia que Carlos tinha relações com uma senhora McGran que veio o inverno passado a Portugal e ficou aí? Uma senhora brasileira, uma mulher de um brasileiro que passara o verão nos Olivais? Sim, Vilaça sabia. Falara até nisso com o Eusébiozinho. Ah, com o Eusébiozinho. Pois não é brasileira, é portuguesa e é irmã dele. Vilaça caiu para o canapé, batendo as mãos no assombro. Irmã do Eusébio! Qual do Eusébio, homem? Irmã de Carlos! Vilaça ficara mudo, sem compreender, com os olhos terrivelmente arregalados para o outro que se movia pelo cubículo, repetindo: Irmã!
Irmã legítima! Ega, por fim, sentou-se no canapé de palhinha. E baixo, muito baixo, apesar da solidão do escritório, contou o seu encontro com o Guimarães no sarau e como a verdade terrível estalara casualmente numa palavra à esquina do Aliança. Mas quando falou dos papéis entregues pela Monforte ao Guimarães, há tantos anos guardados, nunca reclamados, e que o democrata agora tão de repente, tão urgentemente queria restituir à família, Vilaça até aí esmagado e como emparvecido, despertou, teve uma explosão. Aí a marosca, tudo isso é para apanhar dinheiro. Apanhar dinheiro? Quem? Quem? Exclamou Vilaça de pé arrebatadamente. Essa senhora, esse Guimarães, essa tropa. É que o amigo não percebe. Se aparecer uma irmã do Maia, legítima e autêntica, são 400 contos e pico que cabem à irmã do Maia. Então os dois ficaram-se devorando com os olhos na forte impressão daquela ideia inesperada que a seu pesar abalava o Ega. Mas como o procurador, trêmulo, voltava à grande soma de 400 contos, lembrava a companhia do olho vivo. Ega terminou por encolher os ombros. Isso não tem verosimilhança nenhuma. Ela é incapaz, absolutamente incapaz, de semelhante intriga. Além disso, se é uma questão de dinheiro, que necessidade tinha de se fazer passar como irmã desde que Carlos lhe prometera casar com ela? Casar com ela? Vilaça erguia as mãos, não queria acreditar. O quê? O senhor Carlos da Maia dar a sua mão, o seu nome, a essa criatura amigada com um brasileiro? Santíssimo nome de Deus! E através do assombro recrescia-lhe a desconfiança. Via aí um novo feito do olho vivo. Não, senhor! Vilaça! Não, senhor! Insistiu Ega já impaciente. Se a questão é de documentos e se ela os tinha verdadeiros ou falsificados, apresentava-os logo, não ia primeiro dormir com o irmão. Vilaça baixou lentamente os olhos para o sobrado. Um terror invadia-o diante daquela grande casa, que era o seu orgulho, partida em metade, empolgada por uma aventureira. Mas como o Ega, muito nervoso, lembrava que de resto a questão não era de documentos, nem de legalidade, nem de fortuna, o procurador teve outro grito, com a face de novo alumiada. Espere, homem, há outra coisa. Talvez ela seja filha do italiano. E então? Venha dar na mesma. Alto lá! Berrou o procurador, batendo com o punho na mesa. Não tem direito à legítima do pai e não apanha um real desta casa. Irra, aí é que está o ponto. Ega teve um gesto desolado. Não, nem isso, desgraçadamente. Esta era a filha de Pedro da Maia. O Guimarães conhecia-a de trazer ao colo, de lhe dar bonecas quando ela tinha 7 anos e quando apenas havia 4 ou 5 anos que o italiano estivera em Arroios, de cama com uma chumbada. A filha desse morrera em Londres, pequenina. Vilaça recaiu no canapé, sucumbido. 400 contos! Que bolada! Então Ega resumiu. Se não existia ainda uma certeza legal, havia já uma forte suspeita. E desde logo não se podia deixar o pobre Carlos, inocentemente, a chafurdar naquela sordidez. Era, pois, indispensável revelar tudo a Carlos nessa noite. E você, Vilaça, é que tenho de lhe o dizer. Vilaça deu um salto que fez bater o canapé contra a parede. Eu? Você, que é o procurador da casa? Que havia ali senão uma questão de filiação, portanto de legítima. A quem pertenciam esses detalhes legais senão ao procurador? Vilaça murmurou com todo o sangue na face. Homem, o amigo mete-me numa... Não, Ega meteu apenas naquilo em que o Vilaça, como procurador, logicamente e profissionalmente devia estar. O outro protestou, tão perturbado que gaguejava. Que diabo! Não era esquivar-se aos seus deveres, mas é que ele não sabia nada. Que podia dizer ao Sr. Carlos da Maia?
O amigo Ega veio-me contar isto que lhe contou um tal Guimarães ontem à noite num Loreto. Não tinha a dizer mais nada. Pois diga isso. O outro encarou Ega com os olhos que chamejavam. Diga isso! Diga isso! Que diabo, senhor? É necessário ter tupete. Deu um puxão desesperado ao colete, foi bufando até ao fundo do cubículo, onde esbarrou com o armário. Voltou, tornou a encarar o Ega. Não se vai a um homem com uma coisa dessas, sem provas. Onde estão as provas? Oh, Vilaça, desculpe, você está obtuso. A que viam aqui senão trazer-lhe as provas, as que há, boas ou más, a história do Guimarães, essa caixa com os papéis da Monforte. Vilaça, que resmungava, foi examinar a caixa, virando-a nas mãos, decifrando o mote do sinete. Pro amore. Então, abrimos-la? Já Ega puxara uma cadeira para a mesa. Vilaça cortou o papel, gasto nos cantos que envolvia o cofre, e apareceu efetivamente uma velha caixa de charutos pregada com 2 taxas, cheia de papéis, alguns em maços apertados por fitas, outros soltos dentro de subscritos abertos que tinham um monograma da Monforte sob uma coroa de marquês. Ega desembrulhou o primeiro maço. Eram cartas em alemão que ele não percebia, datadas de Budapeste e de Karlsruhe. Bem, isto não nos diz nada. Adiante. Outro embrulho que Vilaça cuidadosamente desapertou o nó cor-de-rosa resguardava uma caixa oval com a miniatura de um homem de bigodes e suíças ruivas entalado na alta gola dourada de uma farda branca. Vilaça achou a pintura linda. Algum oficial austríaco, rosnou Ega. Outro amante. Ça marche. Iam tirando os papéis por ordem com a ponta dos dedos, como tocando em relíquias. Um largo envelope atulhado de contas de modistas, algumas pagas, outras sem recibo, interessou profundamente o Vilaça, que percorria os itens, espantado dos preços, das infinitas invenções do luxo. Contas de 6.000 francos! Um só vestido! 2.000 francos! Outro maço trouxe uma surpresa. Eram cartas de Maria Eduarda à mãe, escritas do convento, numa letra redonda e trabalhada como um desenho, com frasezinhas cheias de gravidade devota, ditadas de certo pelas boas irmãs. E nestas composições virtuosas e frias como temas, o sincero coração da rapariga só transparecia nalguma florzinha agora seca, pregada no alto do papel como um alfinete. Isto põe-se de parte, murmurou Vilaça. Então Ega, já impaciente, esvaziou toda a caixa sobre a mesa, alastrou os papéis e, entre cartas, outras contas, bilhetes de visita, um grande sobrescrito destacou com esta linha a tinta azul. Pertence à minha filha Maria Eduarda. Foi Vilaça que lançou os olhos rapidamente à enorme folha de papel que ele continha, luxuosa e documental, com um monograma de ouro sob a coroa de marquês. Quando passou em silêncio para a mão do Ega, parecia sufocado com todo o sangue nas orelhas. Ega leu alto, devagar. Dizia: como Maria teve a pequena e anda muito fraca, eu também não sinto nada boa com umas pontadas, parece-me prudente que o possa vir a suceder, fazer aqui uma declaração que pertence a ti, minha querida filha, e que só sabe o padre Talou. Monsieur l'abbé Talou, coadjuteur a Saint-Roch, porque lhe o disse há 2 anos quando tive a pneumonia. E é o seguinte: declaro que minha filha, Maria Eduarda, que costuma assinar Maria Kalzaski, por supor ser esse o nome de seu pai, é portuguesa e filha do meu marido Pedro da Maia, de quem me separei voluntariamente, trazendo-a comigo para Viena, depois para Paris, e que agora vive em companhia de Patrick McCran em Fontainebleau, com quem vai casar. E o pai do meu marido era meu sogro Afonso da Maia, viúvo, que vivia em Benfica e também em Santa Olávia, ao pé do Rio Douro. O que tudo se pode verificar em Lisboa, pois devem lá estar os papéis. E os meus erros, de que vejo agora as consequências, não devem impedir que tu, minha querida filha, tenhas a posição e fortuna que te pertencem.
E por isso aqui declaro tudo isto, que assino no caso que eu não possa fazer diante de um tabelião, o que tenciono logo que esteja melhor. E de tudo, se eu vier a morrer, o que Deus não permita, peço perdão à minha filha e assino com o meu nome de casada, Maria Monforte da Maia. Ega ficou a olhar para o Vilaça. O procurador só pôde murmurar com as mãos cruzadas sobre a mesa. Que bolada! Que bolada! Então Ega ergueu-se. Bem, agora tudo se simplificava. Havia unicamente a entregar aquele documento a Carlos, sem comentários. Mas o Vilaça coçava a cabeça, retomado por uma dúvida. Eu não sei se este papelinho faria fé em juízo. Qual fé? Qual juízo? Exclamou Ega violentamente. É o bastante para que ele não torne a dormir com ela. Uma pancada tímida na porta do cubículo fê-lo estacar inquieto. Desandou a chave. Era o escrevente que se gradou através da frincha. O Sr. Carlos da Maia ficou agora lá embaixo no carrinho quando eu entrei. Perguntou pelo Sr. Vilaça. Houve um pânico. Ega, atarantado, agarrara o chapéu do Vilaça. O procurador atirava as mãos ambas para dentro de uma gaveta os papéis da Monforte. É talvez melhor dizer que não está, lembrou o escrevente. Sim, que não está! Foi o grito abafado de ambos. Ficaram à escuta ainda pálidos. O dog-cart de Carlos rolou na calçada. Os dois amigos respiraram, mas agora Ega arrependia-se de não terem mandado subir Carlos e ali mesmo, sem outras vacilações nem pieguices, corajosamente contarem tudo diante daqueles papéis bem abertos. E estava saltado o barranco. Homem! Dizia o Vilaça passando o lenço pela testa. As coisas querem-se devagar, com método. É necessário preparar-se a gente, respirar para dar bem um mergulho. Em todo o caso, concluiu o Ega, eram ociosas mais conversas. Os outros papéis da caixa perdiam interesse depois daquela confissão da Monforte. Só restava que Vilaça aparecesse à noite no ramalhete às 8h30 ou 9h antes de Carlos sair para a rua de São Francisco. Mas o amigo há de lá estar, exclamou o procurador já aterrado. Ega prometeu. Vilaça teve um pequeno suspiro. Depois, no patamar, onde viera acompanhar o outro, uma destas, e eu ainda tão contente a jantar no ramalhete. E eu com eles na rua de São Francisco. Enfim, até à noite. Ega não se atreveu nesse dia a voltar ao ramalhete, a jantar diante de Carlos, a ver-lhe a alegria e a paz, sentindo aquela negra desgraça que descia sobre ele à maneira que a noite descia. Foi pedir as sopas ao Marquês, que desde o sarau se conservava em casa de garganta entrapada. Depois, às 8h30, quando calculou que Vilaça devia estar já no ramalhete, deixou o Marquês que se enfronhara com o capelão numa partida de damas. Aquele lindo dia, toldado de tarde, findara numa chuvinha miúda que transia as ruas. Ega tomou uma tipóia e parava no ramalhete, já terrivelmente nervoso, quando avistou Vilaça no portal de guarda-chuva sob o braço, arregaçando as calças para sair. Então, gritou-lhe o Ega. Vilaça abriu o guarda-chuva para murmurar de baixo, mas em segredo. Não foi possível. Disse que tinha muita pressa, que não me podia ouvir. Ega bateu o pé desesperado. Oh, homem! Que quer um amigo? Havia de o agarrar à força. Ficou para amanhã. Tenho que cá estar amanhã às 11h. Ega galgou as escadas rosnando entre dentes. Irra, não saímos desta. Foi até ao escritório de Afonso, mas não entrou. Através de uma fenda larga do reposteiro meio franzido, um canto da sala aparecia quente e cheio de conchego, no doce tom cor-de-rosa da luz, caindo sobre os damascos. As cartas esperavam na mesa do whist. No sofá, bordado a matiz, Dom Diogo, murcho e mole, olhava o lume cofiando os bigodes.
E, travadas nalguma questão, a voz do Kraft, que perpassou de cachimbo na mão, e a voz mais lenta de Afonso, tranquilo, na sua poltrona, misturavam-se, abafadas pela docequeira, que berrava furiosamente. Mas se amanhã houvesse uma bernada, esse exército com que os senhores querem acabar, por ser uma escola de vadiagem, é que lhes havia de guardar as costas. É bom falar, ter muita filosofia, mas quando elas chegam, se não há meia dúzia de baionetas prontas, então são as cólicas. Ega foi dali aos quartos de Carlos. As velas ardiam ainda nas serpentinas. Um aroma errava de água de Lubã e charuto, e o Batista disse-lhe que o Sr. Dom Carlos saíra havia 10 minutos. Fora para a rua de São Francisco. Ia lá dormir. Então, enervado com a longa e triste noite diante de si, Ega teve um apetite de se atordoar, dissipar numa excitação forte as ideias que o torturavam. Não despedir a tipóia, abalou para São Carlos, e findou por ir cear ao Augusto com o Taveira e 2 raparigas, a Paca e a Carmen filósofa, prodigalizando o champanhe. Às 4 da manhã estava bêbado, estatelado sobre o sofá, gemendo sentimentalmente só para si as estrofes de Musset à Malibran. O Taveira e a Paca, juntinhos na mesma cadeira, ele com seu ar terno de chulo, ela muito caliente também, debicavam copinhos de gelatina. E a Carmen filósofa, empanturrada, desapertada, com o colete embrulhado já num diário de notícias, repicava a faca na borda do prato, cantarolando de olhos perdidos nos bicos de gás. Senhor alcalde maior, no prenda usted los ladrones. Acordou ao outro dia às 9 horas, ao lado da Carmen filósofa, num quarto de grandes janelas rasgadas, por onde entrava toda a melancolia da escura manhã de chuva. E enquanto não vinha a tipóia fechada que a servente correra a chamar, o pobre Ega, enojado, vexado, com a língua pastosa, os pés nus sobre o tapete, reunindo o fato espalhado, tinha só uma ideia clara. Fugir dali para um grande banho, bem perfumado e bem fresco, onde se purificasse de uma sensação viscosa de Carmen e de orgia que o arrepiava. Esse banho lustral foi tomá-lo ao Hotel Bragança para se encontrar com Carlos e com Vilaça às 11 horas, já lavado e preparado. Mas precisou esperar pela roupa branca que o cocheiro, com um bilhete para o Batista, voara a buscar ao ramalhete. Depois almoçou, e já batera meio-dia quando se apeou à porta particular dos quartos de Carlos com a roupa suja numa trouxa. Justamente Batista atravessava o patamar com camélias num açafate. O Vilaça já veio? Perguntou-lhe Ega baixo, andando em pontas dos pés. Senhor Vilaça já lá está dentro há bocado. Vossa Excelência recebeu a roupa branca? Eu também mandei um fato, porque nesses casos sempre dá mais frescura. Obrigado, Batista, obrigado. E Ega pensava, bem, Carlos já sabe tudo, o barranco está passado. Mas demorou-se ainda, tirando as luvas e o paletó, com uma lentidão cobarde. Por fim, sentindo bater alto o coração, puxou o reposteiro de veludo. Na antecâmara pesava um silêncio. A chuva grossa fustigava a porta envidraçada, por onde se viam as árvores do jardim esfumadas na névoa. Ega levantou o outro reposteiro que tinha bordadas as armas dos maias. — Ah, és tu! — exclamou Carlos, erguendo-se da mesa de trabalho com os papéis na mão. Parecia ter conservado um ânimo viril e firme, apenas os olhos lhe rebrilhavam com um fulgor seco, ansiosos e mais largos na palidez que o cobria. Vilaça, sentado defronte, passava vagarosamente pela testa, num movimento cansado, o lenço de seda da Índia. Sobre a mesa alastravam-se os papéis da mão forte. — Que diabo de embrulhada é esta que me vem contar o Vilaça? Rompeu Carlos, cruzando os braços diante do Ega, numa voz que apenas de leve tremia. Ega balbuciou. — Eu não tive coragem de te dizer... — Mas tenho eu para ouvir? Que diabo te contou esse homem?
Vilaça ergueu-se imediatamente. Ergueu-se com a pressa de um galucho tímido que, rendido num posto arriscado, pediu licença, se não precisavam dele, para voltar ao escritório. Os amigos, de certo, preferiam conversar mais livremente. De resto, ali ficavam os papéis da senhora Dona Maria Monforte, e se ele fosse necessário um recado, encontravam-no na Rua da Prata ou em casa. E Vossa Excelência compreende, acrescentou ele enrolando nas mãos o lenço de seda. Eu tomei a iniciativa de vir falar por ser o meu dever, como um amigo confidencial da casa. Foi essa também a opinião do nosso Ega. Perfeitamente, Vilaça, obrigado, acudiu Carlos. Se for necessário, lá mando. O procurador, com o lenço na mão, lançou em redor um olhar lento. Depois espreitou debaixo da mesa, parecia muito surpreendido. E Carlos seguia com impaciência os passos tímidos que ele dava pelo quarto procurando. Que é, homem? É o meu chapéu. Imaginei que o tinha posto aqui. Naturalmente ficou lá fora. Bem, se for necessária alguma coisa... Mal ele saiu, atirando ainda os olhos inquietos pelos cantos, Carlos fechou violentamente o reposteiro e, voltando para o Ega, caindo pesadamente numa cadeira, diz lá. Ega, sentado no sofá, começou por contar o encontro com o Sr. Guimarães embaixo no botequim da Trindade depois de ter falado Rufino. O homem queria explicações sobre a carta do Damaso, sobre a bebedeira hereditária. Tudo se aclarara, ficando daí entre eles um começo de familiaridade. Mas o reposteiro mexeu de leve e sorriu de novo face do Vilaça. Peço desculpa, mas é o meu chapéu. Não o acho. Havia de jurar que o deixei aqui. Carlos conteve uma praga. Então Ega procurou também por trás do sofá, no vão da janela. Carlos, desesperado para findar, foi ver entre os cortinados da cama. E Vilaça, escarlate, aflito, esquadrinhava até a alcova do banho. Um sumiço assim... Enfim, talvez me esquecesse na antecâmara. Vou ver outra vez. O que peço é desculpa. Os dois ficaram sós. E Ega recomeçou, detalhando como Guimarães, 2 ou 3 vezes nos intervalos, lhe viera falar de coisas indiferentes, do sarau, de política, do papá Hugo, etc. Depois ele procurara Carlos para irem um bocado ao Grêmio. Terminara por sair com Cruz. E passavam defronte do Aliança. Novamente o reposteiro franziu. Batista pediu perdão a suas excelências. É o senhor Vilaça que não acha o chapéu. Diz que o deixou aqui. Carlos ergueu-se furioso, agarrando a cadeira pelas costas, como para despedaçar o Batista. Vai para o diabo tu e o senhor Vilaça, que saia sem chapéu, dá-lhe um chapéu meu. Batista recuou muito grave. Vá, acaba lá, exclamou Carlos, recaindo no assento mais pálido. E Ega miudamente contou a sua longa, terrível conversa com o Guimarães, desde o momento em que o homem, por acaso, já ao despedir-se, já ao estender-lhe a mão, falara da irmã do Maia. Depois entregara-lhe os papéis da Monforte à porta do Hotel Paris, no Pelourinho. E aqui está. Não sei mais nada. Imagina tu que noite eu passei, mas não tive coragem de te dizer. Fui ao Vilaça com a esperança, sobretudo, de ele saber algum facto, ter algum documento que atirasse por terra toda esta história do Guimarães. Não tinha nada, não sabia nada, ficou tão aniquilado como eu. No curto silêncio que caiu, um chuveiro mais largo, alagando o arvoredo do jardim, cantou nas vidraças. Carlos ergueu-se arrebatadamente numa revolta de todo o ser. E tu acreditas que isso seja possível? Acreditas que suceda a um homem como eu, como tu, numa rua de Lisboa? Encontro uma mulher, olho para ela, conheço-a, durmo com ela e entre todas as mulheres do mundo, essa justamente há de ser minha irmã. É impossível. Não há Guimarães, não há papéis, não há documentos que me convençam. E como Ega permanecia mudo a um canto de sofá, com os olhos no chão, diz-me alguma coisa! Gritou-lhe Carlos. Duvida também, homem! Duvida comigo!
É extraordinário. Todos vocês acreditam como se isto fosse a coisa mais natural do mundo e não houvesse por essa cidade fora senão irmãos a dormir juntos. Ega murmurou. Já ia sucedendo um caso assim lá ao pé da quinta em Celorico. E nesse momento, sem que um rumor os prevenisse, Afonso da Maia apareceu numa abertura do reposteiro, encostado à bengala, sorrindo todo com alguma ideia que de certo divertia. Era ainda o chapéu do Vilaça. Que diabo fizeram vocês ao chapéu do Vilaça? O pobre homem andou por aí aflito. Teve de levar um chapéu meu. Caí-lhe pela cabeça abaixo. Enchumaçaram-lhe com lenços. Mas subitamente reparou na face transtornada do neto. Reparou na atarantação do Ega, cujos olhos mal se fixavam, fugindo ansiosamente dele para Carlos. Todo o sorriso se lhe apagou. Deu no quarto um passo lento. Que é isso? Que têm vocês? Há alguma coisa? Então Carlos, no ardente egoísmo da sua paixão, sem pensar no abalo cruel que ia dar ao pobre velho, cheio só de esperança que ele, seu avô, testemunha do passado, soubesse algum facto, possuísse alguma certeza contrária a toda essa história do Guimarães, a todos esses papéis da Monforte, veio para ele, desabafou. Há uma coisa extraordinária, avô. O avô talvez saiba. O avô deve saber alguma coisa que nos tire desta aflição. Aqui está em 2 palavras. Eu conheço aí uma senhora que chegou há tempos a Lisboa, mora na rua de São Francisco. Agora, de repente, descobre-se que é minha irmã legítima. Passou aí um homem que a conhecia, que tinha uns papéis. Os papéis aí estão. São cartas, uma declaração de minha mãe. Enfim, uma atrapalhada, um montão de provas. Que significa tudo isto? Essa minha irmã, a que foi levada em pequena, não morreu? O avô deve saber. Afonso da Maia, que um tremor tomara, agarrou-se um momento com força à bengala. Caiu por fim pesadamente numa poltrona junto do reposteiro e ficou devorando o neto, o Ega, com um olhar esgazeado e mudo. Esse homem, exclamou Carlos, é um Guimarães, um tio do Dámaso. Falou com o Ega. Foi ao Ega que entregou os papéis. Conta-te o avô, Ega. Conta-te tudo o começo. Ega, com um suspiro, resumiu a sua longa história e findou por dizer que o importante, o decisivo ali, era que esse homem, o Guimarães, que não tinha interesse em mentir e só por acaso, puramente por acaso, falar em tais coisas, conhecia essa senhora desde pequenina como filha de Pedro da Maia e de Maria Monforte. E nunca a perdera de vista, virá crescer em Paris, andara com ela ao colo, dera-lhe bonecas, visitara com a mãe no convento, frequentara a casa que ela habitava em Fontainebleau como casada. Enfim, interrompeu Carlos, viu-a ainda há dias numa carruagem comigo e com o Ega. Que lhe parece, avô? O velho murmurou num grande esforço, como se as palavras saindo lhe rasgassem o coração. Essa senhora, está claro, não sabe nada. Ega e Carlos a um tempo gritaram. Não sabe nada. Segundo afirmava o Guimarães, a mãe escondera-lhe sempre a verdade. Ela julgava-se filha de um austríaco. Assinava-se ao princípio Kalzaski. Carlos, que remexera sobre a mesa, adiantou-se com um papel na mão. Aqui tem o avô a declaração da minha mãe. O velho levou muito tempo a procurar, a tirar a luneta de entre o colete, com os seus pobres dedos que tremiam. Leu o papel devagar, empalidecendo mais a cada linha, respirando penosamente. Ao findar, deixou cair sobre os joelhos as mãos que ainda agarravam o papel. Ficou como esmagado e sem força. As palavras por fim vieram-lhe apagadas, morosas. Ele nada sabia. O que a Monforte lhe assegurava, ele não o podia destruir. Essa senhora da Rua de São Francisco era talvez, na verdade, sua neta.
Não sabia mais. E Carlos, diante dele, vergava os ombros, esmagado também sob a certeza da sua desgraça. O avô, testemunha do passado, nada sabia. Aquela declaração, toda a história do Guimarães, aí permaneciam inteiras, irrefutáveis. Nada havia, nem memória de homem, nem documento escrito que as pudesse abalar. Maria Eduarda era, pois, sua irmã. E um defronte do outro, o velho e o neto, pareciam dobrados por uma mesma dor, nascida da mesma ideia. Por fim, Afonso ergueu-se fortemente encostado à bengala, foi pousar sobre a mesa o papel da mão forte, deu um olhar, sem lhes tocar, às cartas espalhadas em volta da caixa de charutos. Depois, lentamente, passando a mão pela testa. Nada mais sei. Sempre pensámos que essa criança tinha morrido. Fizeram-se todas as pesquisas. Ela mesma disse que lhe tinha morrido a filha, mostrou já não sei a quem o retrato. Era a outra, a mais nova, filha do italiano, disse o Ega. O Guimarães falou-me nisso. Foi esta que viveu, esta que tinha já 7 ou 8 anos, quando havia apenas 4 ou 5 que esse sujeito italiano aparecera em Lisboa. Foi esta, murmurou o velho. Teve um gesto vago de resignação. Acrescentou, depois de respirar fortemente. Bem, tudo isto tem de ser mais pensado. Parece-me bom tornar a chamar o Vilaça. Talvez seja necessário que ele vá a Paris e, antes de tudo, precisamos sossegar. De resto, não há aqui morte de homem. Não há aqui morte de homem. A voz sumiu-se-lhe toda trêmula. Estendeu a mão a Carlos, que lhe a beijou sufocado, e o velho, puxando o neto para si, pousou-lhe os lábios na testa. Depois deu 2 passos para a porta, tão lentos e incertos que Ega correu para ele. Tome Vossa Excelência meu braço. Afonso apoiou-se nele pesadamente. Atravessaram a antecâmara silenciosa, onde a chuva contínua bateu os vidros. Por detrás deles caiu o grande reposteiro, com as armas dos maias. E então Afonso, de repente, soltando o braço do Ega, murmurou-lhe junto à face no desabafo de toda a sua dor. Eu sabia dessa mulher, vive na rua de São Francisco, passou todo o verão nos olivais, é a amante dele. Ega ainda balbuciou. Não, senhor Afonso da Maia. Mas o velho pôs o dedo nos lábios, indicou Carlos dentro que podia ouvir, e afastou-se todo dobrado sobre a bengala, vencido enfim por aquele implacável destino que, depois de o ter ferido na idade da força com a desgraça do filho, o esmagava ao fim da velhice com a desgraça do neto. Ega, enervado, exausto, voltou para o quarto, onde Carlos recomeçara naquele agitado passeio que abalava o soalho. Fazia tilintar finamente os frascos de cristal sobre o mármore da console. Calado, junto da mesa, Ega ficou percorrendo outros papéis da mão forte. Cartas, um livrinho de marroquim com adresses, bilhetes de visita de membros do Jockey Club e de senadores do Império. Subitamente, Carlos parou diante dele, apertando desesperadamente as mãos. Estarem 2 criaturas em pleno céu, passar um quidam, um idiota, um Guimarães, dizer 2 palavras, entregar uns papéis e quebrar para sempre 2 existências. Olha que isto é horrível, Ega. Ega arriscou uma consolação banal. Era pior se ela morresse. Pior porquê? Exclamou Carlos. Se ela morresse, ou eu, acabava o motivo desta paixão. Restava a dor e a saudade. Era outra coisa. Assim, estamos vivos, mas mortos um para o outro, e viva a paixão que nos unia.
Pois tu imaginas que por me virem provar que ela é minha irmã, eu gosto menos dela do que gostava ontem ou gosto de um modo diferente? Está claro que não. O meu amor não se vai de uma hora para a outra acomodar a novas circunstâncias e transformar-se em amizade. Nunca! Nem eu quero! Era uma brutal revolta. O seu amor defendendo-se, não querendo morrer, só porque as revelações de um Guimarães e uma caixa de charutos cheia de papéis velhos o declaravam impossível e lhe ordenavam que morresse. Houve outro melancólico silêncio. Ega acendeu uma cigarrete, foi-se enterrar ao canto do sofá. Uma fadiga ia-o vencendo, feita de toda aquela emoção, da noitada no Augusto, da estremunhada manhã na alcova da Carmen. Todo o quarto ia entristecendo à luz mais triste da tarde de inverno que descia. Ega terminou por cerrar os olhos, mas bem depressa sacudiu outra exclamação de Carlos, que de novo, diante dele, apertava as mãos com desespero. E o pior ainda não é isto, Ega. O pior é que temos de lhe dizer tudo, de lhe contar tudo, a ela. Ega já pensara nisso, e era necessário que se lhe dissesse imediatamente, sem hesitações. Vou-lhe eu mesmo contar tudo, murmurou Carlos. Tu? Pois quem então? Querias que fosse o Vilaça? Ega franziu a testa. O que tu devias fazer era meter-te esta noite no comboio e partir para Santa Olávia. De lá contavas-lhe tudo. Estavas assim mais seguro. Carlos atirou-se para uma poltrona com um grande suspiro de fadiga. Sim, talvez amanhã, no comboio da noite. Eu já pensei nisso, era o melhor. Agora o que estou é muito cansado. Também eu, disse o Ega espreguiçando-se. E já não adiantamos nada. Atolamo-nos mais na confusão. O melhor é serenar. Eu vou-me estirar um bocado na cama. Até logo. Ega subiu ao quarto, deitou-se por cima da roupa e no seu imenso cansaço bem depressa adormeceu. Acordou tarde a um rumor da porta. Era Carlos que entrava raspando um fósforo. Anoitecera, embaixo tocava a campainha para o jantar. De mais a mais esta maçada do jantar, dizia Carlos, acendendo as velas no toucador. Não termos um pretexto para irmos fora a uma taberna conversar em sossego. Ainda por cima convidei ontem o Steinbrocken. Depois, voltando-se. Oh, Ega, tu achas que o avô sabe tudo? O outro saltara da cama e, diante do lavatório, arregaçava as mangas. Eu te digo, parece-me que o teu avô desconfia. O caso fez-lhe a impressão de uma catástrofe. E se não suspeitasse o que há, devia-lhe causar simplesmente a surpresa de quem descobre uma neta perdida. Carlos teve um lento suspiro. Daí a um instante desciam para o jantar. Embaixo encontraram, além de Steinbrocken e de Dom Diogo, o Kraft que viera pedir as sopas. E em torno àquela mesa, sempre alegre, coberta de flores e de luzes, uma melancolia flutuava nessa tarde através de uma conversa dormente sobre doenças, o Sequeira que tinha reumatismo, o pobre marquês que piorara. De resto, Afonso, no escritório, queixara-se de uma forte dor de cabeça que justificava o seu ar consumido e pálido. Carlos, a quem Steinbrocken achara má cara, explicou também que passara uma noite abominável. Então Ega, para desanuviar o jantar, pediu ao amigo Steinbrocken as suas impressões sobre o grande orador do Sarau da Trindade, o Rufino. O diplomata hesitou. Surpreendera-o bastante saber que o Rufino era um político, um parlamentar. Aqueles gestos, o bocado da camisa a ver-se-lhe no estômago, a pera, a granha, as botas, não lhe pareciam realmente de um homem de Estado. Mais cependant, dans ce genre-là, dans le genre sublime, dans le genre de Démosthène, il m'a paru très fort. Oh, il m'a paru excessivement fort. E você, Kraft? Kraft, no sarau, só gostava do Alencar. Ega encolheu violentamente os ombros. Ora, histórias!
Nada podia haver mais cômico que a democracia romântica do Alencar, aquela república meiga e loura, vestida de branco como Ofélia, orando no prado sob o olhar de Deus. Mas Kraft, justamente, achava tudo isso excelente por ser sincero, o que feria sempre nas exibições da literatura portuguesa. A escandalosa falta de sinceridade. Ninguém, em verso ou prosa, parecia jamais acreditar naquilo que declamava com ardor, esmurrando o peito. E assim fora na véspera. Nem o Rufino parecia acreditar na influência da religião, nem o homem da barba bicuda no heroísmo dos Castros e dos Albuquerques, nem mesmo o poeta dos olhinhos bonitos na bonitice dos olhinhos. Tudo contrafeito e postiço. Com o Alencar, que diferença! Esse tinha uma fé real no que cantava, na fraternidade dos povos, no Cristo republicano, na democracia devota e coroada de estrelas. Já deve ser bem velho esse Alencar, observou Dom Diogo, que rolava bolinhas de pão entre os longos dedos pálidos. Carlos, ao lado, emergiu enfim do seu silêncio. O Alencar deve ter bons 50 anos. Egas jurou pelo menos 60. Já em 1836, o Alencar publicava coisas delirantes e chamava pela morte no remorso de tantas virgens que seduzira. Há que anos, com efeito, murmurou lentamente Afonso. Eu ouvi falar desse homem. Dom Diogo, que levara os lábios ao copo, voltou-se para Carlos. O Alencar tem a idade que havia de ter teu pai. Eram íntimos dessa roda distinguida, então. O Alencar ia muito a arroios com o pobre Dom João da Cunha, que Deus haja, e com os outros. Era tudo uma fina flor e regulavam pela mesma idade. Já nada resta. Já nada resta. Carlos baixara os olhos. Todos, por acaso, emudeceram. Um ar de tristeza passou entre as flores e as luzes, como vinda do fundo desse passado cheio de sepulturas e de dores. E o pobre Cruz, coitado, que fiasco! Exclamou Ega para sacudir aquela névoa. Kraft achava o fiasco justo. Para que fora ele dar Beethoven a uma gente educada pela chulice de Offenbach? Mas Ega não admitia esse desdém por Offenbach, uma das mais finas manifestações modernas do ceticismo e da ironia. Steinbrocken acusou Offenbach de não saber contraponto. Durante um momento discutiu-se música. Ega acabou por sustentar que nada havia em arte tão belo como o fado, e apelou para Afonso para o despertar. Pois não é verdade, Sr. Afonso da Maia? Vossa Excelência também é, como eu, um dos fiéis ao fado, à nossa grande criação nacional. Sim, com efeito, murmurou o velho, levando a mão à testa como a justificar o seu modo desinteressado e murcho. Há muita poesia no fado. Kraft, porém, atacava o fado, as malaganhas, as peteneras, toda essa música meridional que lhe parecia apenas um garganteado gemebundo prolongado infinitamente em ais de esterilidade e de preguiça. Ele, por exemplo, ouvira uma noite uma malaganha, uma dessas famosas malaganhas, cantada em perfeito estilo por uma senhora de Málaga. Era em Madrid, em casa dos Villarrubia. A senhora põe-se ao piano, rosna uma coisa sobre pedra e sepultura e rompe a gemer num gemido que não findava. Ai, ai, ai. Pois, senhores, ele aborrece, passa para outra sala, vê jogar todo um Robert do Whist, folheia um imenso álbum, discute a guerra carlista com o general Rodelhos e quando volta lá estava ainda a senhora de cravos na trança e olhos no teto a gemer o mesmo ai, ai. Todos riram. Ega protestou com ímpeto já excitado. O Kraft era um seco inglês, educado sobre o chato seio da economia política, incapaz de compreender todo o mundo de poesia que podia conter um ai. Mas ele não falava das malaganhas, não estava encarregado de defender a Espanha.
Ela possuía, para convencer Kraft e outros britânicos, bastante pilhéria e bastante navalha. A questão era o fado. Onde é que você tem ouvido o fado? Aí pelas salas, ao piano? Com efeito, assim concordo, é xoxo, mas ouço a você por 3 ou 4 guitarristas, uma noite no campo, com uma bela lua no céu, como nos Olivais este verão, quando o Marquês lá levou o vira-vira. Lembras-te, Carlos? E estacou como entalado no arrependimento daquela memória da toca que levianamente evocara. Carlos permanecera silencioso, com uma sombra na face. Kraft ainda rosnou que, numa linda noite de luar, todos os sons no campo eram bonitos, mesmo o chiar dos sapos. E de novo uma estranha desanimação amoleceu a sala. Os escudeiros serviam os doces. Então, no silêncio, Dom Diogo disse pensativamente, com a sua majestade de leão saudoso que relembra um grande passado: uma música também muito distinguée, antigamente eram os sinos do mosteiro. Parecia mesmo que se estavam ouvindo os sinos. Já não há disso. O jantar terminava friamente. Steinbrocken voltara àquela falta da família real no sarau que desde a véspera o inquietava. Ninguém ali se interessava pelo paço. Depois, Dom Diogo surdiu com uma velha fastidiosa história sobre a infanta Dona Isabel. Foi um alívio quando o escudeiro trouxe em volta a larga bacia de prata e o jarro de água perfumada. Ao fim do café, servido no bilhar, Steinbrocken e Kraft começaram uma partida às 50 e a 15 tostões para interessar. Afonso e Dom Diogo tinham recolhido ao escritório. Ega enterrara-se no fundo de uma poltrona com o Figaro, mas bem depressa deixou escorregar a folha no tapete. Cerrou os olhos. Então Carlos, que passeava pensativamente fumando, olhou um momento Ega adormecido e sumiu-se por trás do reposteiro. Ia à rua de São Francisco, mas não se apressava a pé pelo aterro, abafado num paletó de peles, acabando o charuto. A noite clareara com um crescente de lua entre farrapos de nuvens brancas que fugiam sob um norte fino. Fora, nessa tarde, só no seu quarto, que Carlos decidira ir falar a Maria Eduarda por um motivo supremo de dignidade e de razão que ele descobrira e que repetia a si mesmo, incessantemente, para se justificar. Nem ela nem ele eram duas crianças frouxas, necessitando que a crise mais temerosa da sua vida lhes fosse resolvida e arranjada pelo Ega ou pelo Vilaça, mas duas pessoas fortes, com o ânimo bastante resoluto e o juízo bastante seguro para eles mesmos acharem o caminho da dignidade e da razão naquela catástrofe que lhes desmantelava a existência. Por isso, só ele devia ir à rua de São Francisco. De certo, era terrível tornar a vê-la naquela sala, quente ainda do seu amor, agora que a sabia sua irmã. Mas por que não? Havia acaso ali 2 devotos possuídos da preocupação do demónio, espavoridos pelo pecado em que se tinham atolado, ainda que inconscientemente, ansiosos por irem esconder no fundo de mosteiros distantes o horror carnal um do outro? Não. Necessitavam eles, acaso, pôr imediatamente entre si as compridas léguas que vão de Lisboa a Santa Olávia, com receio de cair na antiga fragilidade, se de novo os seus olhos se encontrassem brilhando com a antiga chama? Não! Ambos tinham em si bastante força para enterrar o coração sob a razão, como sob uma fria e dura pedra, tão completamente que não lhe sentissem mais nem a revolta nem o choro. E ele podia, desafogadamente, voltar àquela sala, toda quente ainda do seu amor. De resto, que precisavam apelar para a razão, para a sua coragem de fortes. Ele não ia revelar bruscamente toda a verdade a Maria Eduarda, dizer-lhe um adeus patético, um adeus de teatro, afrontar uma crise de paixão e dor.
Pelo contrário, toda essa tarde, através do seu próprio tormento, procurara ansiosamente um meio de adoçar e graduar àquela pobre criatura o horror da revelação que lhe devia. E achara um por fim, bem complicado, bem cobarde, mas que era o único que por preparação lenta, caridosa, lhe pouparia uma dor fulminante e brutal. E esse meio, justamente, só era praticável indo ele com toda a frieza, com todo o ânimo, à rua de São Francisco. Por isso ia. E ao longo do aterro, retardando os passos, resumia, retocava esse plano, ensaiando mesmo consigo, baixo, palavras que lhe diria. Entraria na sala com um grande ar de pressa e contava-lhe que o negócio de casa, uma complicação de feitores, o obrigava a partir para Santa Olávia daí a dias. E imediatamente saía com o pretexto de correr à casa do procurador. Podia mesmo ajuntar: "É um momento, não tardo, até já." Uma coisa o inquietava: se ela lhe desse um beijo? Decidia então exagerar a sua pressa, conservando o charuto na boca, sem mesmo pousar o chapéu, e saía. Não voltava. Pobre dela, coitada, que ia esperar até tarde, escutando cada rumor de carruagem na rua. Na noite seguinte, abalava para Santa Olávia com o Ega, deixando-lhe a ela uma carta a anunciar que, infelizmente, por causa de um telegrama, se vira forçada a partir nesse comboio. Podia mesmo ajuntar: "Volto daqui a 2 ou 3 dias." E aí estava longe dela para sempre. De Santa Olávia escrevia-lhe logo de um modo incerto e confuso, falando de documentos de família inesperadamente descobertos, provando entre eles um parentesco chegado. Tudo isto atrapalhado, curto, à pressa. Por fim, noutra carta, deixava escapar toda a verdade, mandava-lhe a declaração da mãe e, mostrando a necessidade de uma separação, enquanto se não esclarecessem todas as dúvidas, pedia-lhe que partisse para Paris. Vilaça ficava encarregado da questão de dinheiro, entregando-lhe logo para a viagem 300 ou 400 libras. Tudo isto era bem complicado, bem cobarde. Mas só havia esse meio. E quem, senão ele, o podia tentar com caridade e contato? E entre o tumulto destes pensamentos, de repente, achou-se na travessa da parreirinha, defronte da casa de Maria. Na sala, através das cortinas, transparecia uma luz dormente. Todo o resto estava apagado. A janela do gabinete estreito onde ela se vestia, a varanda do quarto dela com os vasos de crisântemos. E pouco a pouco, aquela fachada muda de onde apenas saía a um canto uma claridade lânguida da alcova adormecida, foi-o estranhamente penetrando de inquietação e desconfiança. Era um medo dessa penumbra mole que sentia lá dentro, toda cheia de calor e de perfume, em que havia jasmim. Não entrou. Seguiu devagar pelo passeio fronteiro, pensando em certos detalhes da casa. O sofá largo e profundo, com almofadas de seda, as rendas do toucador, o cortinado branco da cama dela. Depois parou diante da larga barra de claridade que saía do portão do Grêmio e foi para lá, maquinalmente, atraído pela simplicidade e segurança daquela entrada lajeada de pedra com grossos bicos de gás, sem penumbras e sem perfumes. Na sala embaixo ficou percorrendo, sem os compreender, os telegramas soltos sobre a mesa. Um criado passou, ele pediu conhaque. Teles da Gama, que vinha de dentro subiando com as mãos nos bolsos do paletó, deteve-se um momento para lhe perguntar se ia na terça-feira aos Govarinhos. "Talvez", murmurou Carlos. "Então venha, eu ando a arrebanhar gente, são os anos do Charlie, de mais a mais. Cai lá o peso do mundo e à ceia." O criado entrou com a bandeja e Carlos, de pé junto da mesa, remexendo o açúcar no copo, recordava, sem saber porquê, aquela tarde em que a condessa, pondo-lhe uma rosa no casaco, lhe dera o primeiro beijo.
Revia o sofá onde ela caíra com um rumor de sedas amarrotadas. Como tudo isto era já vago e remoto. Apenas acabou o conhaque, saiu. Agora, caminhando rente das casas, não via aquela fachada que o perturbava com a sua claridade de alcova morrendo nos vidros. O portão ficara cerrado. O gás ardia no patamar. E subiu, sentindo mais pela escada de pedra as pancadas do coração que o pousar dos seus passos. Melanie, que veio, disse-lhe que a senhora, um pouco cansada, se fora encostar sobre a roupa. E a sala, com efeito, parecia abandonada por essa noite, com as serpentinas apagadas, o bordado ocioso e enrolado no seu cesto, os livros num frio arranjo orlando a mesa, onde o candeeiro espalhava uma luz tenue sob o abajur de rena amarela. Carlos tirava as luvas lentamente, retomando de novo por uma inquietação ante aquele recolhimento adormecido. E de repente, Rosa correu de dentro, rindo, pulando, com os cabelos soltos nos ombros, os braços abertos para ele. Carlos levantou ao ar, dizendo como costumava: "Lá vem a cabrita." Mas então, quando a tinha assim suspensa, batendo os pezinhos, atravessou a ideia de que aquela criança era sua sobrinha e tinha o seu nome. Largou-a, quase a deixou cair, assombrado para ela, como se pela primeira vez visse essa facezinha ebúrnea e fina onde corria o seu sangue. "Estás tu a olhar para mim?" murmurou ela, recuando e sorrindo com as mãozinhas cruzadas atrás das saias que tufavam. Ele não sabia. Parecia-lhe outra Rosa, e à sua perturbação misturava-se uma saudade pela antiga Rosa, a outra, a que era filha de Madame Macran, a quem ele contava histórias de Joana d'Arc, a quem balouçava na toca sob as acácias em flor. Ela, no entanto, sorria mais, com um brilho nos dentinhos miúdos, uma ternura nos belos olhos azuis, vendo-o assim tão grave e tão mudo, pensando que ele ia brincar, fazer voz de Carlos Magno. Tinha o mesmo sorriso da mãe, com a mesma covinha no queixo. Carlos viu nela de repente toda a graça de Maria, todo o encanto de Maria, e arrebatou-a de novo nos braços, tão violentamente, com beijos tão bruscos no cabelo e nas faces, que Rosa estrebuchou assustada e com um grito. Soltou-a logo no receio de não ter sido casto. Depois, muito sério: "Onde está a mamã?" Rosa coçava o braço com a testazinha franzida. "Apre, magoaste-me." Carlos passou-lhe pelos cabelos a mão que ainda tremia. "Vá, não sejas piegas. A mamã não gosta. Onde está ela?" A pequena, aplacada, já contente, pulava em redor, agarrando nos pulsos de Carlos para que ele saltasse também. "A mamã foi deitar-se. Diz que está muito cansada. Depois chama-me a mim preguiçosa. Vá, salta também. Não sejas mono." Nesse instante, no corredor, Miss Sarah chamou: "Mademoiselle?" Rosa pôs o dedinho na boca, cheia de riso. "Diz-lhe que não estou aqui, a ver, para a fazer zangar. Diz." Miss Sarah erguera o reposteiro e descobriu-a logo escondida, sumida por trás de Carlos na pontinha dos pés, fazendo-se pequenina. Teve um sorriso benévolo. Murmurou: "Good night, sir." Depois lembrou que eram quase 9h30, Mademoiselle tinha estado um pouco constipada e devia recolher-se. Então Carlos puxou brandamente pelo braço de Rosa. Acariciou-a ainda para que ela obedecesse a Miss Sarah. Mas Rosa sacudia-o, indignada daquela traição. "Também nunca fazes nada, sem saborão. Pois olha, nem te digo adeus." Atravessou a sala amuada, esquivou-se com um repelão à governanta que sorria e lhe estendia a mão, e pelo corredor rompeu num choro despeitado e perro. Miss Sarah, risonhamente, desculpou Mademoiselle. Era a constipação que a tornava impertinente,
Mas se fosse diante da mamã, não fazia aquilo, não. Good night, sir. Good night, Miss Sarah. Só Carlos errou alguns momentos pela sala. Por fim, ergueu o pedaço de tapeçaria que cerrava o estreito gabinete onde Maria se vestia. Aí, na escuridão, um brilho pálido de espelho tremia, batido por um longo raio do candeeiro da rua. Muito de leve, empurrou a porta do quarto. Maria, estás a dormir? Não havia luz, mas o mesmo candeeiro da rua, através do transparente erguido, tirava das trevas a brancura vaga do cortinado que envolvia o leito. E foi daí que ela murmurou, mal acordada. Entra! Vim-me deitar. Estava muito cansada. Que horas são? Carlos não se movera, ainda com a mão na porta.